Vamos lá. Como vocês receberam o material anteriormente, né? Eu dividi esse arquivo em três aulas, né? Para não ficar um arquivo muito grande, né? Tá? Mas hoje a gente vai, então, apresentar tudo um na sequência do outro aqui. Então, a primeira aula é mais voltada a uma visão geral do sistema endócrino, né? A aula 2 é mais voltada aos hormônios do hipotálamo e da hipófise, e a aula 3 as outras glândulas, ok? Bom, então o sistema endócrino ele é constituído por um conjunto de glândulas que produz uma substância que a gente chama de hormônio, né? Então essas várias glândulas que atuam, ou que estão distribuídas no nosso corpo e que produzem e lançam na corrente sanguínea essa substância que nós chamamos de hormônio, vão controlar uma série de funções que acontecem no nosso organismo. A secreção desses hormônios é regulada, às vezes, pelo sistema nervoso diretamente, ou às vezes por uma outra glândula, né, que tem uma ação mais regulatória. Principalmente o caso da hipófise, né, que produz hormônios que regulam a secreção de outras glândulas. Tá? Esses hormônios, eles têm um papel no nosso organismo de regular funções que não são muito bem possíveis de ser reguladas pelo sistema nervoso. O sistema nervoso ele trabalha mais no sentido de regular funções mais simples, tipo contrair um músculo, relaxar um músculo, produzir uma secreção de uma glândula, ou inibir a secreção de uma glândula, etc. O sistema endócrino ele já trabalha no sentido de regular funções mais elaboradas, funções que têm a ver com a maneira como aquela célula vai funcionar a partir daquele momento, né? Estimulando, por exemplo, a duplicação de uma célula, o crescimento da célula, a mudança da célula de um tipo celular para outro, uma diferenciação celular, certo? Então, são funções mais elaboradas. De certa forma, esse sistema endócrino atua da seguinte maneira: você tem uma célula que faz parte de uma glândula, né? Uma glândula endócrina, que pode ser unicelular ou pode ser multicelular, e essa célula produz e armazena uma substância que nós chamamos de hormônio. Essa substância é liberada, cai na corrente sanguínea, circula pelo sangue, e ao sair da corrente sanguínea, ela acha uma célula-alvo, que é uma célula que tem um receptor para esse hormônio. Então, a célula é considerada alvo porque ela tem esse receptor que vai se ligar a esse hormônio. Certo? De maneira geral, é isso. O local onde a célula-alvo está longe da célula que produz o hormônio. Mas, em alguns casos, isso pode estar perto e nem precisar da corrente sanguínea para essa regulação acontecer. Ou precisar das duas coisas. Então, ele pode ter uma regulação parácrina, ou seja, próxima ali da onde a célula, o hormônio está sendo liberado, e uma parte já age ali diretamente e outra parte cai no sangue. E essa parte cai no sangue, depois volta e age localmente novamente. Certo? Mas a grande maioria não. A célula produtora está longe da célula-alvo e precisa da corrente sanguínea para que ele circule e chegue até lá. Tá? Comparando o sistema nervoso com o sistema endócrino, a gente tem algumas diferenças importantes. Por exemplo, no que diz ao mecanismo de regulação celular, o sistema nervoso trabalha liberando um neurotransmissor, que é quem vai estimular ou inibir a célula, e esse neurotransmissor é produzido através de uma resposta a algum tipo de impulso nervoso. Já o sistema endócrino trabalha
produzindo hormônios, são jogados na corrente sanguínea e circulam até chegar aos seus tecidos-alvo. Já as células afetadas, que tipo de células podem ser afetadas? O sistema nervoso, como eu falei, trabalha com ações mais simples, então ele atua basicamente em células musculares, glândulas e outros neurônios. Já o sistema endócrino trabalha virtualmente sobre todas as células corporais, inclusive as células nervosas. Que tipo de ação que resulta dessa estimulação? Então, no caso do sistema nervoso, ele vai estimular a contração, o relaxamento de um músculo, ou o aumento ou a diminuição da frequência com que esse músculo vai trabalhar, e a regulação da secreção de uma glândula, aumentando ou diminuindo a secreção dessa glândula. Já o sistema endócrino vai promover mudanças nas atividades metabólicas dessas glândulas, fazendo com que essa célula passe a ter um comportamento funcional diferente a partir daquele momento. O tempo de resposta entre a liberação e a ação, no caso do sistema nervoso, milésimo de segundo, muito rápido. No caso do sistema endócrino, pode levar dias até a resposta se concretizar. Nós estudamos há poucos dias o efeito dos hormônios sobre o ovário para que acontecesse a ovulação. Cerca de 14 dias para concluir o processo. Uma mudança, de certa forma, demorada. A duração da ação. Normalmente, o sistema nervoso é imediato. Ele estimula e para de estimular. E aí a ação acontece e para. Curta essa duração. Já o endócrino, não. Ele cai na corrente sanguínea e fica algum tempo promovendo aquela ação. Muitas vezes horas, trabalhando, estimulando. Como que a gente classifica o hormônio? Então, os hormônios são classificados de acordo com a sua estrutura química. Então, nós temos basicamente 3 tipos de hormônio. Os hormônios derivados de lipídios, que podem ser subdivididos em 2 classes, os hormônios esteroides e os eicosanoides, certo? Cujos principais exemplos aí a gente pode citar a testosterona, o cortisol, o estrogênio, a progesterona, a aldosterona, são todos hormônios derivados de lipídios. Derivados de aminoácidos, a adrenalina e a tiroxina, desculpa, que são hormônios derivados do aminoácido tirosina. E peptídeos e proteínas são a maioria dos hormônios. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Insulina, hormônio diurético, ocitocina, hormônio do crescimento, tudo isso é hormônio que ou é um peptídeo, uma proteína pequena, ou é uma proteína propriamente dita. Como se dá a regulação da secreção desse hormônio? Então, para que aconteça a síntese, o armazenamento e a liberação do hormônio, a célula que faz isso é estimulada, ou via sistema nervoso, ou via sistema endócrino propriamente dito. Ou ainda algum tipo de fator que promove esse estímulo. Uma vez que libera o hormônio, ele cai na corrente sanguínea, circula pelo sangue e alcança a célula-alvo, onde vai provocar a resposta desejada. Essa resposta desejada pode fazer um sinal de retroalimentação. Seria um sinal que poderia atuar sobre a célula produtora do hormônio, inibindo ou estimulando essa célula a liberar mais hormônio. Então, esse sinal de retroalimentação a gente chama de feedback. Existem 2 tipos de feedback. Feedback positivo, quando a resposta fisiológica estimula a produção de mais hormônio, que é o caso, por exemplo, do trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, a ocitocina é o hormônio que estimula a contração do útero para que aconteça a dilatação do colo do útero. Então, quanto mais contrai o útero, mais dilata o colo. A dilatação do colo do útero gera um estímulo sobre o hipotálamo, estimulando a produção de mais ocitocina. Ou seja, quanto mais ocitocina eu produzo, mais eu contraio o útero, mais dilato o colo, mais eu estimulo a produção de ocitocina.
Por isso que quando a mulher entra em trabalho de parto, ela começa tendo pequenas contrações, e as contrações vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, e o colo do útero vai dilatando cada vez mais. Até que chega uma hora que o colo do útero está tão dilatado e ela já está produzindo tanta ocitocina que a contração é tão forte que o bebê nasce. Então, isso a gente chama de feedback positivo. O outro mecanismo é o feedback negativo. Esse é o contrário. A resposta fisiológica inibe a secreção do hormônio. Então, você produz o hormônio, nesse caso do exemplo aqui, ó, a hipófise produzindo um hormônio que estimula a tireoide. E aí a tireoide responde produzindo os hormônios da tireoide. E esse próprio hormônio da tireoide faz feedback sobre a hipófise, inibindo, então, a secreção do hormônio da hipófise, consequentemente, inibindo a própria secreção do hormônio da tireoide. Né? Então, a gente chama de feedback negativo nesse caso. A resposta inibindo a secreção do hormônio. Esses mecanismos de feedback, eles podem ser de tipos diferentes. Então, nós temos, ó, normalmente, na maioria dos casos, o hipotálamo, como sendo a glândula inicial da cadeia, da cascata de produção do hormônio, a hipófise, a glândula intermediária, e uma glândula periférica, que é quem vai provocar a resposta final. Se o hormônio produzido pela glândula periférica inibe a secreção hipotalâmica, a gente diz, então, que é um mecanismo de feedback por alça longa. Se é o hormônio produzido pela hipófise que inibe o hipotálamo, a gente diz, então, que é uma regulação por alça curta. E se for o próprio hormônio hipotalâmico que regule a secreção do seu próprio hormônio, aí a gente diz que é um mecanismo de regulação por alça ultra curta. Né? Então, naquele exemplo da tireoide que eu falei, ó, o hipotálamo produz um hormônio que atua sobre a hipófise produz o hormônio estimulante da tireoide, que age sobre a tireoide. A tireoide produz T3 e T4, que inibe tanto a hipófise como o hipotálamo, fazendo um mecanismo de alça longa. Ok? Bom, como que agem esses hormônios? Então, os hormônios, eles podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. Quando ele é hidrossolúvel, significa que ele se dissolve bem no plasma sanguíneo e ele não precisa de um transportador para circular pelo sangue. Por outro lado, ele não atravessa a bicamada de lipídio da célula-alvo dele. Consequentemente, o receptor precisa estar nessa membrana. Então, o receptor vai ser um receptor de membrana que vai ter um sítio de ligação para que o hormônio se ligue a esse receptor. A mesma célula pode ter receptores para vários hormônios. E, às vezes, dois hormônios trabalham para produzir o mesmo tipo de resposta fisiológica. Ou eu posso ter um hormônio provocando um determinado tipo de resposta e outro hormônio provocando outro tipo de resposta para essa célula. Nesse exemplo aqui, os dois hormônios estão provocando o mesmo tipo de resposta, né? Mas estão ligados a receptores distintos, receptores diferentes. Bom, como o receptor está na membrana, precisa ter, nesse caso, a produção de um mensageiro intracelular, que nós chamamos de segundo mensageiro, certo? Para que a resposta aconteça. Então, o hormônio vai ser o primeiro mensageiro, vai vir pela corrente sanguínea e vai ligar o receptor, tá? Que forma um segundo mensageiro. Nesse exemplo aqui, eles estão mostrando que o segundo mensageiro é um AMP cíclico. O AMP cíclico é uma substância
proveniente da quebra do ATP, em que a energia fica parcialmente armazenada nesse AMP até que ela se ligue a uma proteína inativa. Nesse ponto, a proteína inativa, então, recebe essa energia do AMP cíclico e aí a proteína passa a ser ativada. E depois dela ativada, então, a resposta fisiológica acontece. Certo? Então, esses são um mecanismo aí, utilizando, então, né, um hormônio hidrossolúvel. Quando o hormônio é lipossolúvel, aí a coisa é um pouquinho diferente. Tá? Ficou errado aqui, olha, eu tenho que corrigir, mas é um hormônio lipossolúvel, como está na imagem aqui, ó, tá? A imagem está correta, no texto aqui ficou errado. O hormônio lipossolúvel, ele não se dissolve bem no plasma, consequentemente, ele precisa de uma proteína transportadora. A proteína transportadora que mais faz esse papel no sangue é a albumina. Então, a albumina vem, se liga ao hormônio e anda carregando ela. Sob determinadas condições, esse hormônio se desliga da albumina e sai da corrente sanguínea. E como ele é lipossolúvel, ele atravessa a bicamada de lipídio e vai ligar num receptor dentro da célula. O receptor pode estar no citoplasma ou pode estar no núcleo, como está representado aqui na imagem. Nessa imagem aqui, ele está dentro do núcleo. Aí a ligação do hormônio com o receptor vai ativar o DNA, vai ativar a transcrição do gene, gerando um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo, vai cair lá no ribossomo e vai ser agora traduzido, gerando uma proteína nova. E essa proteína nova é que vai, então, proporcionar a resposta fisiológica desejada. Certo? Então, observe que o mecanismo é um pouquinho diferente. No exemplo anterior, a minha proteína já estava pronta, só estava inativada. Só precisava de algum sinal, alguma coisa que ativasse ela. Normalmente energia. Ou, às vezes, a presença do íon cálcio. Mecanismos diferentes para isso. Né? Nesse caso aqui, não. Eu tenho que fazer a minha proteína. A minha proteína está inativa. Certo? Eu tenho que produzir essa proteína. Ok? Bom, essa era a primeira parte da nossa aula. Vou finalizar aqui. Vamos passar para a segunda parte. Tá? Deixa eu voltar lá no nosso modo de apresentação. Só um minutinho. Tá aqui. Bom, então agora na segunda parte da nossa aula, nós vamos nos voltar aos hormônios produzidos pela hipófise, certo? Que seria essa glândula mestre do sistema endócrino. Então, a hipófise ela tem um controle via hipotálamo. O hipotálamo ele é um centro de controle tanto da hipófise, do sistema endócrino, como também um centro de controle do sistema nervoso autônomo, seja ele simpático, seja parasimpático. Então, o hipotálamo recebe um monte de informações dos sensores que nós temos pelo corpo e decide se o que ele vai fazer vai ser via endócrino, vai ser via sistema nervoso, respondendo assim a essa produção. E aí ele vai controlar, principalmente, quando via sistema endócrino, a hipófise. Essa hipófise produz vários hormônios e secreta alguns hormônios, né? E ela tem sua secreção controlada pelo hipotálamo, como eu já citei, mas também por mecanismos de feedback. Certo? As partes
da hipófise. Já viu isso lá na histologia, ou aonde eles vão atuar, né? Certo? Então, ó, somatotrófos é a célula que produz o hormônio do crescimento. Tireotrófos é a célula que produz o hormônio estimulante da tireoide. Gonadotrófos, as células que produzem o FSH e LH, e assim sucessivamente, né? Todas essas células recebem um hormônio liberador hipotalâmico. Então, o hipotálamo produz um hormônio que estimula a produção do hormônio da sua célula específica. Então, por exemplo, o hipotálamo produz o hormônio de liberação do GH. Esse hormônio atua sobre o somatotrófo e o somatotrófo, então, responde produzindo GH. O hipotálamo produz o hormônio liberador da tirotropina. Tirotropina é o hormônio estimulante da tireoide. Então, esse hormônio liberador da tirotropina, o TRH, age sobre o tireotrófo e o tireotrófo, então, produz TSH. E esse vai atuar lá na tireoide. Alguns desses hormônios, algum desses hormônios da adeno-hipófise não possuem hormônios inibidores. E alguns possuem. Então, é o caso, por exemplo, do GH. O GH, além de ter o hormônio de liberação, tem o hormônio inibidor. Hormônio inibidor do GH, também chamado de somatostatina. Esse hormônio age sobre o somatotrófo, inibindo a secreção do GH. A prolactina, também é a mesma coisa. Tem o hormônio inibidor da prolactina, também é hipotalâmico. A dopamina, também chamada. Ela age sobre o lactotrófo, inibindo a secreção de prolactina. Qual a importância de ter hormônio inibidor e liberador? Alguns hormônios, o seu mecanismo de feedback é muito eficiente, então ele não precisa de hormônio inibidor, porque a própria resposta vai lá e inibe esse processo. Algumas glândulas, esse mecanismo de feedback não é tão eficiente assim e precisa, então, de um hormônio inibidor para regular melhor aí essa situação, ok? E é esse caso, esses três casos aqui, tá? O MSH, a prolactina e o hormônio de crescimento, que tem hormônios inibidores, tá? Bom, vamos ver o hormônio de crescimento, então, inicialmente. Então, o hormônio do crescimento, o GH, é um hormônio, como o próprio nome diz, a principal função dele é estimular o crescimento, né? Estimula o crescimento longitudinal do corpo, estimula a renovação celular. Mas ele não estimula isso diretamente sozinho. Ele precisa de apoiadores, né? Então, ele, além de agir lá na cartilagem do disco epifisário para o crescimento, ele também estimula a produção do IGF, certo? Que são fatores de crescimento similares à insulina. E esses fatores de crescimento, então, também atuam junto, né? Na verdade, a ação maior seria o GH produzindo IGF e o IGF estimulando o crescimento, tá? Mas há uma pequena atuação direta também. Esses IGF são também chamados de somatomedinas. E eles são fatores, então, de crescimento produzidos em vários tecidos. O fígado é um dos principais, mas ele também é produzido pelo músculo, pelo tecido ósseo, tá? E etc. Bom, os IGFs, então, são produzidos em resposta ao hormônio do crescimento, né? E são produzidos e entram na corrente sanguínea e atuam sobre outros órgãos do corpo, mas também agem, têm efeitos paráquinos, ou seja, agem de maneira local nos tecidos, regulando o funcionamento do próprio tecido. Tá? Quais seriam as funções desses IGF?
A mais óbvia, o crescimento celular. Mas ele inibe o uso de aminoácidos para a produção de energia. Dessa forma, ele mantém a massa muscular, inibe o uso de glicose, estimula a lipólise, liberando, então, ácidos graxos, e promove a cicatrização dos tecidos. O processo de cicatrização de um tecido ele depende muito de renovação celular, né? Então, você tem uma lesão de células, e aí o corpo vai lá e renova essas células, e por isso a necessidade desses IGFs para que isso aconteça, né? Bom, a secreção do IGF ela é meio parecida com a secreção do GH. Então, se eu preciso do GH para secretar IGF, o aumento na secreção de IGF ele está meio que relacionado ao aumento do GH. E quando que a gente tem a maior produção de GH? Durante a noite, quando a gente está dormindo. Por quê? Porque é na hora que a gente tem mais energia disponível. O corpo, durante a noite, cresce, se renova, se rejuvenesce. Exatamente porque ele não está gastando energia com atividade muscular. Certo? Por isso que a gente produz, né, a maior quantidade de GH durante o sono. Durante o dia, quando a gente está acordado, a produção de GH é bem baixa. Por isso que pessoas que dormem bem, muitas horas por dia, são mais joviais, né? Tem um aspecto mais jovem, né? Porque ela produz mais GH, renova mais suas células. Tá? Bom, como que é regulado, então, essa secreção? Ora, nós dormimos. Quando nós dormimos, já tem algum tempo, normalmente, que a gente ingeriu alguma coisa. O nível de glicose no sangue baixa, o hormônio liberador do GH, então, é produzido. Isso faz com que o corpo seja estimulado ao reparo, ao crescimento. Todo mundo já ouviu falar aqui que músculo cresce no repouso, né? Exatamente, porque eu vou usar os aminoácidos agora para síntese proteica nesse ponto. Ok? Então, é produzido o GRH, o hormônio liberador do GH, durante o sono. Quando nós acordamos, inverte a história, porque eu passo de uma situação em que eu estava de repouso para uma situação que eu passo agora a ter gasto energético, que aí eu vou caminhar, eu vou pensar, eu vou estudar, eu vou trabalhar e etc. Então, o ato de nós acordarmos vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios para disponibilizar energia para a gente gastar, e o hipotálamo vai produzir o hormônio inibidor do GH, para que a secreção de GH diminua, né? E ele vem em resposta principalmente do quê? Do aumento da glicemia, porque nós vamos... Uma das primeiras coisas que a gente faz quando acordamos é comer alguma coisa. Aí a glicose aumenta e inibe o GH. Então, aqui alguns fatores que estimulam ou inibem a liberação do GH. O próprio GHRH estimula, dopamina, catecolaminas, aminoácidos excitatórios e o hormônio da tireoide. São estimuladores do GH. O hormônio tireoidiano ele é tão importante nesse aspecto que crianças que nascem com hipotireoidismo congênito desenvolvem uma doença chamada cretinismo. Se essa criança não tiver a reposição do hormônio da tireoide, ela não desenvolve nem fisicamente, nem mentalmente. Ela fica a vida inteira como se ela tivesse 1 ano, 2 anos de idade. Não sai daquilo. Fica parecendo uma criança, usando fralda, sem falar, sem se virar sozinha, né? Pela falta desse hormônio. Essa doença ela é tão importante, né? Apesar de ser rara, que ela é testada no teste do pezinho. Então, quando o bebê nasce que faz o teste do pezinho, se procura esse hipotireoidismo congênito. Aí, se a presença desse hipotireoidismo é detectada,
se faz um segundo teste, né, para confirmação, confirmou, já começa a repor o hormônio, né, para evitar os efeitos indesejáveis desse hipotireoidismo congênito. Né? É um problema seríssimo. Né? Ainda bem que é bastante raro. Né? E tem tratamento, porque repor o hormônio, a pessoa tem um desenvolvimento normal. Mas se não fizer a reposição do hormônio, né? O último caso que eu vi, a criança tinha 28 anos, parecia que tinha 2. Né? Eu vi uma entrevista na televisão. Nem falar direito não falava, não comia nem com a própria mão ainda. Né? Então, fica uma pessoa extremamente dependente, porque o cérebro não se desenvolve por causa da falta do hormônio da tireoide, porque não vai estimular a liberação de GH, né? Pela falta desse hormônio. E aí o cérebro não se desenvolve, o músculo não cresce, os ossos não crescem, etc. Né? Fatores inibitórios: somatostatina, que é o hormônio inibidor do GH, o próprio IGF-1 faz feedback negativo, né? Altos níveis de glicose e os ácidos graxos livres também são inibidores da secreção do GH. Com base na produção do GH, a gente pode ter também distúrbios, né, que possam levar à produção de grande quantidade de GH, dando uma doença que a gente chama de gigantismo, que a pessoa desenvolve muito, chega a ter 2,40 m de estatura, né? Chegando a ficar deformada de tão grande que a pessoa fica. Né? Se acontece a falta desse hormônio, aí a pessoa desenvolve o nanismo pituitário, ou seja, o nanismo é proporcional. A pessoa fica com a estatura muito baixa, mas ela tem os braços e as pernas nas dimensões normais, diferente daquele nanismo desproporcional, que é uma doença genética, em que a criança, mesmo tendo GH normal, ela não desenvolve. Certo? Esse não, ela não tem GH, consequentemente fica pequena. Mas ela fica com os seus membros e tal, tudo proporcional ao tamanho daquela pessoa, como se fosse um adulto pequenininho mesmo. Né? Você não tem aqueles braços curtinhos, aquelas perninhas curtinhas com um tronco longo, não, é bem proporcional o corpo da pessoa que tem nanismo pituitário. Certo? Quando acontece a superprodução do hormônio e a pessoa já é adulta, por exemplo, o cara tem um tumor de pós-produtor de GH, aí ele desenvolve uma doença que a gente chama de acromegalia, em que, como já fundiu os ossos longos, não vão crescer mais, ele cresce só as mãos e o rosto, né? Então, cresce o queixo, o nariz, as orelhas, certo? Então, os ossos, né, chatos crescem do crânio e cresce também as mãos. Os ossos longos, não. Então, fica uma pessoa com um rosto meio desproporcional à sua estatura, né? Outro hormônio da adenohipófise é a prolactina. A prolactina é um hormônio que estimula a secreção do leite. Né? Então, quando o bebê suga o seio da mãe, ele estimula, então, a produção de prolactina. A prolactina tem o hormônio liberador de prolactina e tem a dopamina como hormônio inibidor. Né? Há um mecanismo de feedback sobre o hipotálamo, certo? Não sobre a hipófise. Então, quando o bebê suga o seio da mãe, vai uma mensagem para o hipotálamo, fala, vai esvaziar, vamos produzir mais leite para repor. Quando o seio está muito cheio, para de produzir leite, já para de produzir prolactina, porque já tem leite demais. E aí isso fica regulando a secreção. No entanto, a glândula mamária não atua sozinha, ela depende de uma estimulação prévia para o seu desenvolvimento. Porque antes da primeira gestação da mulher, a glândula mamária é atrofiada, né? Então, ela precisa de estrogênio, progesterona, glicocorticoide, GH, tiroxina e insulina, que vão atuar no sentido de promover o desenvolvimento da glândula para que aí só então ela consiga produzir leite. Né?
Por isso que no começo da gestação a mulher ainda não produz leite, ela só vai terminar isso, né, no próximo ao final da sua gestação, certo? Durante a amamentação, então ela produz muito prolactina, certo? E terminada a gestação, ela cai consideravelmente a produção de prolactina, porque não há esse estímulo da sucção, certo? Então, quando o bebê larga o peito da mãe, para de dar esse estímulo e, consequentemente, os níveis de prolactina começam a cair. Não há mais o estímulo para a secreção do hormônio. Aí o seio da mulher vai parando de produzir leite e a glândula sofre uma pequena atrofia novamente. Tá? Não volta a ser exatamente o que era antes, mas há uma pequena atrofia. Então, a mama acaba diminuindo um pouquinho. Né? Tá? O outro hormônio é o hormônio estimulante da tireoide, o TSH. Então, esse hormônio é produzido pela hipófise e atua sobre a tireoide. Quem estimula a hipófise a produzir esse hormônio é o TRH, que o hipotálamo produz. Então, o hipotálamo produz o hormônio estimulante do hormônio da tireoide, TRH. Esse hormônio da tireoide, esse TSH, então, é produzido pela hipófise e age sobre a tireoide. A tireoide, em resposta, produz T3 e T4. Esse T3 e T4 vão para os tecidos estimular o metabolismo corporal e agem sobre a hipófise e sobre o próprio hipotálamo, inibindo a sua secreção. Né? Dessa forma, diminui o TSH, diminui o TRH. Tá? É tanto que quando a pessoa tem hipotiroidismo, a gente dosa o TSH também para ver se o problema é a hipófise, que não está conseguindo produzir T3, o TSH, ou se é a tireoide que não está respondendo à estimulação que o TSH está fazendo. Na maioria dos casos, o problema é na hipófise, aí o TSH fica aumentado, tentando estimular mais a tireoide, e mesmo assim ela não produz T3, T4. Tá? Bom, o outro hormônio é o hormônio folículo estimulante da tireoide. Eu vou voltar a falar desculpe, o hormônio folículo estimulante, o FSH. Da tireoide, eu vou voltar a falar dela daqui a pouco, falando especificamente dos hormônios da tireoide. Tá? Então, o hormônio folículo estimulante, assim como o hormônio luteinizante, né, são hormônios que agem sobre as gônadas, né, agem sobre o aparelho reprodutor masculino e feminino. Nós já estudamos esses hormônios quando falamos da produção e do controle endócrino, né, da reprodução, certo? Então, eu não vou tecer muitos detalhes aqui, porque a gente já fez uma aula só sobre esses dois hormônios aqui, né? Mas, de maneira geral, são hormônios que vão estimular o ovário a se desenvolver, né? E também estimular o desenvolvimento do espermatozoide, né? E no caso do hormônio luteinizante, ele vai estimular a produção de testosterona no homem e estrogênio e progesterona no corpo lúteo após a ovulação. Né? Eles são controlados por mecanismos de feedback negativo, que a gente também já estudou. Né? Então, tanto o estrogênio como a progesterona inibem tanto a hipófise como o hipotálamo, e o estrogênio também faz inibição, faz feedback positivo quando está em concentração elevada, né? Principalmente na secreção do LH. Tá? A progesterona também é inibidora, né? Faz também feedback negativo. Né? Então, o outro hormônio é o hormônio os hormônios da neurohipófise. Esses hormônios agora eles são secretados pela hipófise, mas são produzidos no hipotálamo. O corpo celular, que é o local onde a síntese do hormônio acontece, está lá no hipotálamo, e o axônio dos neurônios, com suas terminações axonais, ficam na neurohipófise. Né?
São dois hormônios liberados dessa forma. O hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, e a ocitocina. Né? O hormônio antidiurético, né, ele tem 3 ações básicas. Ele promove a reabsorção de água dos tubos coletores, fazendo com que a urina seja concentrada. Durante a noite, por exemplo, a gente produz mais ADH, consequentemente, a gente faz uma urina mais concentrada. Isso permite que você demore mais a encher a bexiga, né? E durma mais horas sem precisar ir ao banheiro. Também tem uma ação inibitória sobre a secreção do suor. Então, essas duas ações acabam preservando a água corporal, mantendo a água dentro do corpo, o que é um fator que ajuda a aumentar a pressão arterial, né? Porque quanto mais água tem dentro do corpo circulando nos vasos sanguíneos, maior a pressão, né? E ele também estimula a vasoconstrição, por isso ele recebe o nome de vasopressina, né? Então ele faz vasoconstrição, o que é também um fator que promove a elevação da pressão arterial. Nós vamos tratar desse hormônio com mais detalhe lá no segundo período, quando a gente for estudar os mecanismos de regulação da pressão arterial e também os mecanismos envolvidos na concentração e diluição da urina, certo? Aí a gente vai voltar a falar isso com mais detalhes. Então, hoje eu vou só citar isso aqui, porque a gente vai detalhar isso numa aula posteriormente, tá? E, por último, o hormônio da hipófise, né, nós temos a ocitocina. A ocitocina, que é aquele hormônio que eu citei lá na hora que eu falei do feedback positivo, que estimula a contração do útero durante o trabalho de parto, né? Trabalha também sobre a glândula mamária, estimulando a contração das células musculares próximas aos alvéolos mamários para ejetar o leite, ajudar, né, a sair o leite na hora que a mamãe está amamentando o seu filho. Tá? E mais recentemente, né, a ocitocina tem sido referenciado aí como um hormônio do amor, né, da paixão e etc. Eu até coloquei um artigo aqui para vocês darem uma olhada, certo? Já referindo aí sobre essa correlação dela com o prazer, com o bem-estar que acontece após, né, um ato sexual ou uma situação de um namoro, de carinho, etc. Né? Inclusive, tem se falado muito a respeito disso nos últimos anos. Muitos livros nem trazem essa referência ainda, mas já tem aparecido vários artigos que estão tentando esclarecer melhor essa ação da ocitocina. Tá? Mas as ações sobre o trabalho de parto e sobre a injeção do leite, isso já está bem conhecido. Ok? Nós vamos agora para a terceira parte da nossa aula. Deixa eu compartilhar novamente aqui, para mim abrir o terceiro, parte 3 aqui. Opa. Tá. Bom, então na terceira parte da nossa aula, nós vamos falar de os hormônios produzidos por outras glândulas, né? Então a gente começa pela tireoide. A gente citou que a tireoide tinha sua produção estimulada pelo TSH, né? E em função dele ela produz 2 hormônios, o T3 e o T4. Mas a tireoide também produz calcitonina, que é um hormônio que tem a ver com o metabolismo do cálcio, né? Como que a gente produz T3 e T4? Então, na verdade, a tireoide produz uma proteína chamada tireoglobulina, e nessa proteína tem vários aminoácidos tirosina. Esses aminoácidos tirosina, eles são, então, ionizados, certo? Então, o iodo entra na célula, é bombeado para dentro da célula e entra lá e faz a iodinação, né? Ou seja, liga o iodo à tirosina. Pode ligar
a cada tirosina, um iodo ou 2 iodos. Então, se ligar um só, vira o monoiodo tironina. Se ligar dois, vira o diiodo tironina. Depois, há um mecanismo de conjugação, em que as tirosinas se desligam, esse grupo R liga um no outro, formando, então, se tiver 4 iodos ligados, as duas tirosinas juntas, tetraiodo tironina, né, ou tiroxina, ou se tiver 3, a triiodo tironina. E essa proteína que estava lá dentro do colóide, ó, dentro do folículo, né, é endocitada para dentro da célula folicular novamente, e lá dentro da célula folicular acontece a proteólise, ou seja, a quebra da tireoglobulina e a liberação, então, do T3 e do T4. E aí eles caem na corrente sanguínea e são distribuídos. Certo? Então, é assim que acontece a liberação desses três hormônios. Tanto o T3 como o T4, eles têm ações semelhantes, têm os mesmos efeitos, sendo que o T3 é mais potente que o T4. Certo? Eles, por terem esses anéis, né, na sua estrutura, eles não são muito solúveis em água, então eles dependem de proteínas transportadoras, certo? Então tem uma proteína no sangue, uma globulina transportadora de tiroxina, a TBG, que carrega, então, esses hormônios circulando. E uma parte deles fica livre, e essa parte que está livre é que vai, então, são os efeitos principais. Então, eles aumentam a taxa metabólica basal. Ou seja, quanto de energia eu vou gastar para passar o dia? Quanto mais T3 e T4 eu produzir naquele dia, mais energia eu vou gastar. Além disso, eles têm um efeito calorigênico, né? Ou seja, a quebra de ATP para liberar calor, certo? E também estimulam a síntese de proteína e o uso da glicose e ácido graxo para a produção de ATP. Então, eu tiro o aminoácido da jogada, a produção de energia, quando o T3 e T4 está lá, e uso glicose e lipídio. E deixo o aminoácido para a síntese proteica. Por isso que é importante ter T3 e T4 disponível junto com o GH. Certo? Para eles têm que atuar, porque ele tem que disponibilizar o aminoácido para que haja o crescimento proteico. Né? Além disso, ele faz lipólise, porque para produzir mais ácido graxo, ele quebra as reservas de lipídios e ainda intensifica aí a excreção, né, de colesterol, certo? Dessa forma, ele reduz o colesterol sanguíneo. Intensifica ainda a ação da adrenalina e noradrenalina, que são catecolaminas, certo? E isso ajuda aí a aumentar a disponibilidade ao gasto energético do corpo, certo? E junto com o hormônio do crescimento e com a insulina, eles aceleram o crescimento corporal, né? Tanto do sistema nervoso como do sistema esquelético. Né? A regulação dela é bem do jeito que a gente já colocou. O hipotálamo produz o hormônio liberador do TSH, o TSH o TSH vai sobre a tireoide, ela produz T3, T4. E eles fazem feedback tanto sobre a hipófise como sobre o hipotálamo, né? Feedback negativo. E nas células corporais ela estimula, então, o nosso metabolismo. Okay? A outra glândula, o outro hormônio da tireoide é a calcitonina. Essa calcitonina é produzida pelas células parafoliculares, aquelas que eu mostrei para vocês que ficam fora do folículo, e ele tem um papel importante no sentido de diminuir o nível de cálcio no plasma. Como que ele faz isso? Ele inibe a reabsorção do cálcio pelo rim, ou seja, aumenta a excreção de cálcio na urina, promove, estimula a deposição de cálcio nos ossos e inibe a absorção de cálcio pelo intestino. Dessa forma, o nível de cálcio diminui no sangue. Em contrapartida à calcitonina, nós produzimos na paratireoide, que seriam essas glândulazinhas em amarelo aqui atrás, ó, da tireoide, que produzem o paratormônio.
E esse paratormônio faz exatamente o contrário da calcitonina. Ele vai lá no osso, degrada a matriz óssea, liberando cálcio para o sangue, vai lá no rim e aumenta a reabsorção de cálcio do filtrado urinário, diminuindo a excreção urinária de cálcio, devolvendo o cálcio para o sangue, e vai lá no intestino, junto com a vitamina D, e estimula a absorção de cálcio no intestino, também aumentando o cálcio no sangue. Então, a calcitonina e o hormônio da paratireoide, eles ficam trabalhando em conjunto no sentido de manter mais ou menos constante o nível de cálcio no sangue. Por que eu preciso disso? Porque, para transmitir o impulso nervoso, para a contração muscular e para a coagulação do sangue, só para citar 3 importantes mecanismos que acontecem no nosso corpo, eu dependo de cálcio. Se não tiver cálcio, esse mecanismo não acontece. Entre outros, esses são só 3 que eu estou citando, mas tem várias ações corporais que dependem do nível de cálcio plasmático, porque o cálcio vai precisar entrar na célula. Então, se não tiver cálcio para entrar na célula, a ação não acontece. Por isso, a necessidade aí dessa regulação tão, precisa do nível plasmático de cálcio. Tá? A outra glândula que nós vamos falar agora são as adrenais, né? Então, cada rim tem um adrenal, né? Também chamada de suprarrenal, e ela é dividida em medula e córtex, né? A região central é a medula e a região externa é o córtex. Né? A medula da adrenal produz 2 hormônios que são classificados como catecolaminas. 70% da sua secreção é adrenalina, 30% é noradrenalina. Qual é o papel desses hormônios? Manter, prolongar a resposta do sistema nervoso autônomo simpático. Certo? Então, nós vamos estudar no segundo período o sistema nervoso autônomo simpático, vocês vão ver que há uma importante correlação da produção de adrenalina e noradrenalina para fazer com que a estimulação do sistema nervoso autônomo simpático nos órgãos se prolongue sem que haja tanto gasto e consumo energético, prolongando aí a ação dessa estimulação por horas. Né? Já na zona cortical, nós temos 3 zonas distintas. A zona glomerulosa, que produz aldosterona, e que é um hormônio que tem a ver com a reabsorção de sódio, cloreto e fosfato, e, consequentemente, de água pelo rim, na hora que está formando a urina. Então, quando ela está presente, eu reabsorvo mais sódio, mais cloreto, e atraio água para dentro dos vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial. A liberação da aldosterona é dependente de um peptídeo chamado angiotensina 2. Também será estudado isso mais a fundo quando nós formos ver o mecanismo da regulação da pressão arterial. Mas só para a gente ter uma noção, né, existe, então, um sistema renina-angiotensina-aldosterona, em que, quando a pressão arterial diminui, o fígado que produz angiotensinogênio, na presença de renina, forma angiotensina 1. Essa angiotensina 1, quando passa nos capilares do pulmão, encontra nesses capilares, na parede desses capilares, uma enzima que converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 tem poder vasoconstritor, fazendo com que as artérias se contraiam e aumente, então, a pressão arterial. Mas, ao mesmo tempo, ela estimula a zona glomerulosa da suprarrenal a produzir aldosterona. Essa aldosterona vai agir no rim, elevando o sódio, reabsorvendo sódio e cloreto no sangue, atraindo água para dentro dos vasos sanguíneos, aumentando o volume de sangue. Dessa forma, essa ação conjunta, vasoconstrição mais aumento de volume, voltam a pressão aos seus valores normais, restabelecendo, assim, a pressão. Tá? Isso vai ser detalhado depois com mais profundidade lá nos mecanismos de controle da pressão arterial no segundo período. Tá? O outro hormônio, glicocorticoides.
Os glicocorticoides são produzidos pela zona fasciculada do córtex da adrenal. O principal glicocorticoide que nós temos é o cortisol. Tem cerca de 95% da atividade corticoide do nosso corpo, é o cortisol responsável. Como é que ele é produzido? Então, o hipotálamo libera o hormônio liberador da corticotropina, ele age sobre a hipófise e a hipófise libera a corticotropina ou ACTH. Esse ACTH age sobre a zona fasciculada da adrenal e ela produz, então, cortisol. O aumento de cortisol faz feedback negativo, tanto no hipotálamo como na hipófise. Bom, além disso, desse mecanismo direto de regulação, eu ainda tenho dois fatores importantes que são estimuladores ou inibidores da produção de cortisol. O ritmo circadiano, em que, enquanto nós estamos acordados, o nosso ritmo circadiano estimula, então, a produção de cortisol, ou as situações de estresse no nosso corpo também estimulando a produção de cortisol, certo? E aí esse cortisol vai agir em vários órgãos. Então, por exemplo, no tecido adiposo ele vai promover a lipólise, no músculo o catabolismo de proteína, no fígado a gliconeogênese, e no sistema imunitário ele vai suprimir a resposta imunológica, né? Então, basicamente, né, o cortisol atua estimulando a degradação de proteína, principalmente proteína muscular, aumentando o nível de aminoácidos no sangue. Com isso, ele pode usar esses aminoácidos para a produção de energia ou para a síntese de glicose. Então, está aqui, ó, formação de glicose a partir de aminoácidos ou do ácido lático, né? E ainda estimula a lipólise, né, via degradação de triglicerídeo em ácido graxo livre para oferecer maior energia. Com essas ações aqui, eu aumento a disponibilidade de energia, o que faz com que meu corpo tenha mais moléculas disponíveis para usar como fonte de energia no momento em que ele está precisando mais. Se nós olharmos o horário de produção de cortisol, né, ele durante o dia ele é maior, durante o sono, na metade do sono, por aí, quando começa a amanhecer, começa a aumentar, alcançando o pico aí por volta de 8 horas da manhã, que é a hora que você está já acordado, já no pique da sua produção, né? Então, aquela coisa, acordei, epa, tá acordando, produz cortisol que o bicho vai pegar daqui para frente, né? E esse cortisol, então, tem esse papel aí de resistir ao estresse. Como? Produzindo mais ATP, você vai ter mais energia para resolver os problemas que estão acontecendo sobre o seu organismo. Que tipo de estresse? O exercício físico, medo, jejum, né? Cansaço físico, qualquer tipo de estresse que estiver acontecendo sobre o seu corpo, um aporte maior de energia vai te ajudar a reagir melhor a isso, certo? Além disso, o hormônio, o cortisol, ele aumenta também nos vasos sanguíneos a ação de alguns mediadores que levam à vasoconstrição. Com isso, você tem essa vasoconstrição, eleva a pressão arterial e, se o estresse, a causa do estresse for um sangramento, por exemplo, né, você teria aí um benefício muito grande da presença desse hormônio, uma vez que ele iria recuperar a pressão, né? Por outro lado, altas doses desses corticoides, né, desse cortisol, deprime a resposta imune. Então, pessoas que estão sob estresse constante, que produzem muito cortisol, acaba tendo uma queda na sua imunidade. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, você está muito estressado, você vive pegando doença e tal, né? Precisa melhorar a sua imunidade, desfazer um pouco esse estresse, né? Por outro lado, por causa desse efeito, né, e do desenvolvimento de corticoides, né, sintéticos, a gente usa esses corticoides como imunossupressor para a rejeição de transplante de órgãos.
E com isso você tem, né, uma necessidade um pouco menor de compatibilidade entre o doador e o receptor nos transplantes hoje em dia do que era antigamente. Antigamente tinha que ser um parente muito próximo para dar certo o transplante de rim, por exemplo. Hoje em dia não precisa ser tão próximo assim, porque a compatibilidade não é tão necessária mais, né? Tão intensamente necessária por causa da possibilidade do uso desses imunossupressores. Né? Outra coisa importante é que, por deprimir a resposta imune, você deprime também o processo inflamatório. Então, ele tem uma ação anti-inflamatória natural no nosso corpo, porque ele reduz a quantidade de mastócito no tecido conjuntivo e, consequentemente, a quantidade de histamina liberada naquele processo inflamatório, certo? Além disso, ele estabiliza as membranas lisossomais, fazendo com que haja menor liberação dessas enzimas que destroem, né, os tecidos na região do processo inflamatório, certo? Isso minimiza a dor, isso minimiza o inchaço, isso minimiza a vermelhidão no local onde a inflamação estava instalada. Então, ele é um anti-inflamatório natural do nosso corpo. Né? Ainda tem efeitos de diminuir a permeabilidade capilar, evitando assim, a migração de células de defesa para o local do processo inflamatório, deprime o processo de fagocitose, e, infelizmente, ele retarda o reparo do tecido conjuntivo, porque ele atrapalha todo o processo inflamatório que é feito para reparar o tecido. Só que esse processo inflamatório causa dor, e isso não é bom para o organismo, né? Então, ele acaba tornando a cicatrização mais demorada. Tá? Em alta dosagem, você pode ter uma série de efeitos colaterais e até distúrbios mentais, né? Por causa desses anti-inflamatórios. Ele pode ser usado como medicamento anti-inflamatório, é o medicamento anti-inflamatório mais potente que nós temos. No entanto, ele é de uso mais restrito, tá? Ou para processos anti-inflamatórios crônicos, em que a pessoa os outros anti-inflamatórios não surtem efeitos, né? Ou quando você tem um processo inflamatório intenso, mas de curta duração. Por exemplo, uma crise de gota. Aí o cara entrou em crise, você entra no anti-inflamatório, né, de corticóide e processos sujo, né? Papel mais importante do que no homem, porque o homem tem a testosterona do testículo para compensar, né? E por isso o homem tem mais efeito androgênico que a mulher, mas para a mulher ele é basicamente a única fonte de testosterona que ela tem, né? De hormônio androgênico que ela tem e que é responsável pelo desejo sexual, tá? E ainda depois da menopausa, quando a mulher para de produzir estrogênio pelo ovário, ele vai ser a única fonte de estrogênio, porque esse DEA é convertido em estrogênio por alguns tecidos do corpo, né? E aí aumenta, então, a produção de estrogênio, repondo um pouco o estrogênio da mulher, né? Além disso, ele é responsável ainda pelo crescimento dos pelos pubianos e os pelos axilares, nos meninos e nas meninas, e ele ajuda a desencadear o surto, né, de crescimento ali no início da puberdade, certo? Que depois, no caso dos meninos, vai ser mais prolongado do que o das meninas, porque com esse surto inicial aqui, começa a desenvolver os testículos começam a produzir testosterona, e aí o crescimento do homem acaba sendo maior do que o da mulher, né? A secreção dele é controlada pelo ACTH, o mesmo hormônio que estimula a produção do cortisol também estimula a secreção do DEA. Né?
Outra glândula, o pâncreas. O pâncreas ele é endócrino e exócrino, uma glândula mista, né? Então, uma parte do pâncreas produz suco pancreático e a ilhota pancreática produz hormônios. Nós temos as células beta produzindo insulina, a célula alfa produzindo glucagon, a célula gama produzindo somatostatina e o polipeptídeo pancreático produzido pelas células PP. Né? De maneira geral, a insulina e o glucagon estão correlacionados com a manutenção da glicemia do sangue, onde a insulina estimula o uso da glicose, consequentemente, faz com que a, a glicemia diminua, né? E o glucagon faz exatamente o contrário, inibe isso, né? Então, a gente tem mais ou menos isso aqui de ação, né? Então, a insulina regula o metabolismo de carboidrato, reduzindo o nível de glicose no sangue, ou seja, ela abre canais que permitem a entrada de glicose nos tecidos. E aí os tecidos vão ser estimulados a usar essa glicose, certo? Além disso, ela regula o metabolismo de gorduras e proteínas, no sentido de estimular a síntese dessas reservas. Então, eu vou sintetizar proteína e eu vou sintetizar gordura. E, consequentemente, ela estimula a produção dessas reservas, fazendo glicogênio, fazendo triacilglicerídeos e fazendo proteínas. Né? O glucagon teria uma ação inversa. Então, ele estimula a quebra de reserva de glicogênio para liberar a glicose para o sangue, estimula a quebra de lipídios para liberar ácido graxo no sangue e até a quebra de proteína para liberar aminoácidos para que sejam produzidos glicose. Então, toda vez que a glicemia baixa, o glucagon é liberado para recompor essa glicemia. Por que a importância disso? Porque o cérebro ele não é muito eficiente produzir energia de outras moléculas que não sejam glicose. Voltar para o cérebro, o glucagon, a atividade cerebral.
Hein, Thais? Não, foi a minha que caiu aqui. Estava onde? Você... Quando caiu? Você estava falando sobre o glucagon. A joia. Não vou. Será que eu vou voltar? Eu só falo para finalizar esse trem. Eu fico de olho o tempo todo aqui. Na hora que você descuida, o bicho cai. É impressionante. Ver se eu consigo pôr para apresentar. Aqui. Ele vai quebrar o glicogênio, que é a reserva de glicose que a gente hepático que recompõe das outras células são usadas pelas próprias células na falta da glicose. E ele age sobre o lipídio, é usado como fonte de energia. E no músculo, ele estimula a quebra de proteína e estimula no fígado e no rim a transformação dos aminoácidos em glicose, né? Numa via metabólica que nós chamamos de gliconeogênese. Então, ó, o glicogênio vai virar glicose, aumenta a glicemia. O aminoácido vai virar glicose, aumenta a glicemia. Supre a necessidade do cérebro. E o ácido graxo vai suprir o restante. Então, quando a glicose começa a baixar, como o cérebro não é muito eficiente para a produção de energia na presença da glicose, ou na ausência da glicose, né, com lipídios, etc., então o corpo, na presença do glucagon, guarda essa energia toda para, essa glicose toda para o cérebro. E o restante ele deixa ser usado a partir de lipídio. A glicose dure por mais tempo. É, não falta glicose para o nosso sistema nervoso. Tá? O outro hormônio
é o hormônio da vida, é produzido então, melatonina, e também da queda do TSH elevado, porque você está animado, foi numa festa ou coisa parecida, mesmo estando na escuridão, o sono não vai vir com tanta eficiência, porque o T3, T4 vai estar te estimulando. E aí a melatonina não vai ser tão eficiente. Então precisa ter T3, T4 baixo, melatonina alta. Aí o sono vem. E aí você dorme profundamente. Tem gente que se incomoda tanto com isso aqui, que até aquelas luzinhas dos controles remotos incomoda ele. Ele não consegue dormir direito por causa daquilo. Porque acha que é muita luz. Né? Às vezes bota até uma fita isolante no do ar-condicionado, né? Para não ficar aquela luzinha incomodando. Né? Tem gente que já é menos sensível a pequena luminosidade, amanhece o dia, que clareia, aí é uma claridade nível todo o dia. Tá? Se você dormir num cômodo muito escuro, vai demorar mais o seu despertar. Porque você não vai ter essa claridade para inibir. Eles colocam cortinas bem pesadas, bem fechadas no quarto, porque na hora que ele for dormir durante o dia, digestório, certo? Vocês já receberam uma parte do material essa semana, vão receber o resto na semana que vem.